brasileiro aí no kart, né? Teve bastante brasileiro e é uma pena ver o evento chegar ao fim, né? Um evento que marcou tanto, assim, como o segundo, né? Acho que nunca um evento incomodou tanto o UFC como o Strike Force, né? Foi muito tempo a segunda grande liga do mundo, teve momentos muito marcantes, como as derrotas do Fedor, né, pro Shogun, pro Pezão principalmente, também pro Dan Henderson, mas foi um evento muito importante. E o UFC, quando comprou, né, já se sabia que o destino seria esse. O UFC, que já tinha comprado o Pride, já tinha comprado o WEC, eles mantêm por um certo tempo a marca e depois fecham, né? Isso já era previsto que ia acontecer. Mas esse último evento, assim, não foi um evento muito bom, né? Porque, como a gente falou, houve várias estrelas participando, né? Estrelas do Strike Force, mas a maioria das lutas não foram lutas muito atraentes, não foram lutas muito competitivas. E acabou acontecendo, né? A maioria dos favoritos ganhou. E, então, nas preliminares teve o brasileiro Adriano Martins, da Nova União, que ganhou do Jorge Gurgel, numa decisão unânime. O Roger Gracie, esse acho que é um grande destaque do Strike Force, está evoluindo muito. Ele já vinha de uma vitória contra o Keith Jardine e agora ganhou do Anthony Smith também. E o interessante é assim, o Roger, ele é um lutador de jiu-jitsu, né? Talvez seja o melhor grappler, o melhor jiu-jitsu no MMA na atualidade, pode ser o do Roger. E a gente vê que ele começa a trabalhar o jiu-jitsu não de uma forma unidimensional. Nessa luta, ele usa o ground and pound, então ele colocou o adversário para baixo, trabalhou muito bem cotovelada ali, e aí começa a explorar, né, o desespero do adversário, né, em se defender para finalizar. Foi o que aconteceu, que ele fez mais uma vez. Já tinha contra o Keith Jardine, ele não conseguiu a finalização, mas trabalhou muito bem o ground and pound. E agora finalizou o Anthony Smith, vai com muita moral pro UFC. O Ryan Couture, filho do Randy Couture, né, a gente tinha comentado aqui, destacado na semana passada, lutou contra o KJ Nunes e foi uma decisão muito polêmica, né? Não vi ninguém concordar com a decisão. Ele ganhou uma decisão dividida, mas eu não vi ninguém concordar com esse resultado aqui. Mas foi mais uma pataquada lá dos jurados. Dessa vez o evento foi em Oklahoma, né, um estado que também não tem tradição no MMA. Aí a vitória do Jacaré, né? O Jacaré, sem dúvidas, um dos grandes destaques, acho que do próprio Strike Force, né? Ele foi por muito tempo o campeão dos médios, perdeu uma única luta pro Luke Rockhold, que é o atual campeão, né? Que terminou o Strike Force como campeão, mas foi uma luta disputada também, né? Foi pra decisão. E o Jacaré, sem dúvida, é um dos únicos que já tem o contrato assinado, ou seja, antes mesmo desse evento ele já tinha assinado o contrato com o UFC, garantidíssimo, e eu acho que chega pra lutar com os tops. Eu acho que já vão trabalhar o Jacaré contra os tops. O Mousasi também é um lutador com nome já, né, mais consolidado. Fez uma luta contra o Mike Kyle, também passou por cima, né, botou para baixo e nocauteou no ground and pound. O Josh Barnett, a gente até comentou, um adversário totalmente desconhecido. Ele lutou contra o Nandor Guelmino. E o Barnett é um lutador assim de primeiríssimo nível, né? Botou para baixo também. Ele tem uma facilidade, ele fechou o Katagatame na montada mesmo ali, não precisou nem ajustar muita posição. Um lutador que ainda é incerto o destino dele, porque ele tem um relacionamento muito ruim. Ele já foi lutador do UFC, mas ele tem um relacionamento muito ruim com a direção, né? Com os proprietários da Zuffa, inclusive. E parece que não vai sair a contratação dele pelo UFC. Então vai ficar freelancer aí o Barnett. O Cormier, né, que a gente também destacou na semana passada, também não teve a menor dificuldade para passar pelo Dion Sterling, né? Ele também tem um wrestling muito bom no MMA, coloca para baixo com uma facilidade impressionante e também trabalha bem o ground and pound. Foi assim que ele venceu o Dion Sterling, também um lutador que pouca gente conhecia. E na luta principal da noite, que veio a grande zebra, né? Todo mundo achava que o Tarek Safedin, também pouco conhecido, né? Ele é belga, né, que ele não ofereceria risco para o Nate Marquardt, que é um ex-lutador do UFC, um lutador que vinha de um nocaute muito bom sobre o atual campeão, o Tyron Woodley. Mas o Safedin praticamente dominou a luta, né? Jogou ali fez uma luta bem estratégica, usou muitos low kicks. A perna do Nate Marquardt ficou daquele jeito, assim, a coxa de tanto levar chute. E foi uma grande surpresa, né? Então ficou muito ruim pro Nate Marquardt. Surpresa, mas foi unanimidade, né? A luta foi... Isso, né? Mostra que ele foi muito melhor, né? Eu acredito que 4 rounds ali ele ganhou sem sombra de dúvida, né? O Nate não se achou na luta. E foi a única surpresa da noite, foi essa vitória do Tarek Safedin. O que, por um lado, é bom pro UFC, né? Que o UFC acaba pegando esse lutador, que é belga, né? Que o UFC sempre gosta de trabalhar os lutadores europeus. É a primeira vez que um europeu é campeão, né, de uma categoria de um torneio da Zuffa, né, que a Zuffa esteja administrando.
Então já é um cara que vai chegar no UFC, né? Acredito que vai ser contratado, já vai chegar com uma moral, né? Com um certo nome, assim. E o Nate Marquardt fica naquela, puxa, né? O grande trunfo que ele tinha agora é que ele tinha conseguido o cinturão do Strikeforce, perdeu para um atleta que ninguém esperava que fosse ganhar, mas eu acredito que também vai retornar para o UFC, assim. Você acha que a maioria desses atletas vai para o UFC direto ou tem muita gente que vai ficar desempregada ainda? Eu acho que vai ter bastante gente desempregada. Até saiu uma reportagem muito interessante no site do Sport TV nessa semana sobre o número de lutas que os atletas contratados pelo UFC fizeram. A maioria, 80 e tantos %, fez uma ou duas lutas. Então, no ano. Então é muito pouco, né? O próprio Dana White sempre fala que o ideal é trabalhar com pelo menos 3 lutas. Então, o que é a leitura que se faz? Tem pouco evento para muito lutador, né? Tá faltando evento. Então, você trazer mais uma galera aí do Strikeforce, às vezes você não vai conseguir resolver esse problema de dar a luta pra todo mundo. Mas aí também não é uma questão assim, o monopólio também não tá fazendo isso, porque talvez o UFC não consiga organizar tantos eventos para tantos lutadores de qualidade que existam, né? Talvez um problema. O monopólio acaba fazendo isso. Acaba prejudicando. Só quer engolir todo mundo, os outros eventos, mas também não dá condição para todo mundo lutar, né? É um problema que o UFC tá encontrando nessa expansão deles, né? A gente tá escutando há muito tempo que o UFC ia aumentar o número de eventos, que ia ter eventos toda semana, até para 2012, primeiro chegaram a comentar que ia ter 10 eventos no Brasil, né? Acabou tendo 3, 4, né? Então, esse ano já falaram em 12. Esse ano falaram em 12 também, eu acho que já deve é bem... 7, acho que é bem mais realista pensar em 5 eventos, 4, 5, né? Então, assim, eles estão encontrando uma certa dificuldade nessa expansão. 2? Não, 2 não, pô. 2 não, vai ter mais. 2 tem marcado, né? Vai ter esse de sábado e daí tem o em junho, a final do TUF. Um evento, Que um evento, rapaz. Tem que ter mais. Não, mas eu acho que realmente essa questão, não sei até o que os dois pensam, né? Mas é ruim pro esporte, né? Claro, o UFC vai ser, sempre será o grande evento, o maior. Mas eu acho que acaba também, né, trazendo todo mundo pra dentro, mas não dando condições. Ainda vai ter o problema da categoria feminina, que eles estão querendo inserir, então encampar, mais gente aí sem lutar, porque não vai ter uma vazão de eventos suficiente pra abrigar se eles colocarem uma categoria feminina inteira lá, que a gente não sabe. Primeiro vai ter essa luta da Ronda Rousey, né, que a gente vai ver como é que vai ser a repercussão, né? Dependendo da repercussão, eles vão colocar uma categoria feminina no UFC, né? Eu acho que é exatamente isso. A Chris Borg é cotada pra acho que essa luta vai ser pra medir a popularidade do MMA feminino. Até botaram é um card de pay-per-view e é um main event, né? Que vai ser a luta da Ronda. Então acho que eles vão medir pra saber se vão fazer também uma divisão inteira, como é que vão fazer, né? O que você acha, Noguchi? É ruim pro esporte, de uma forma geral, ter claro, é importantíssimo ter o UFC como grande evento, mas ao mesmo tempo ter o UFC que é o grande tubarão, né? Que vai abocanhando os menores, os pequenos e tal, e vai tirando muita gente de circulação, né? O Rico acabou de falar do pessoal do Strikeforce, talvez a grande maioria fique sem emprego, pelo menos oficialmente, né? Vão ficar, na verdade. Na verdade, eu acho o seguinte, que eles deveriam fazer parcerias com os eventos aqui no Brasil, os eventos pequenos aí, pequenos em relação ao UFC, mas eventos como Power Fight, Samurai aí, grandes eventos que teve com o Mecha aí, então eles deveriam estar fazendo essa parceria, o UFC está fazendo essa parceria para angariar esses lutadores. Porque o que acontece? Como vocês têm mesmo dito aí, o pessoal que está lutando aí tem um card aí de 1-0, 2-0, 3 no máximo. E aqui nós temos lutadores no Brasil aqui que lutam aí eventos pequenos assim, sem a mínima mídia em cima, lutam 10, 15 eventos aí em 6 meses aí no caso, aí estão lutando muito. Então o que está faltando, eu acho que é de repente o UFC abrir a cabeça do Dana White lá e falar pro cara, vamos fazer uma parceria aí no Brasil aí com alguns eventos aí, Jungle Fight, sei lá, Power Fight aqui mesmo, em Curitiba, o próprio, né, Storm aí, o Arena que já teve aí, que foi do Chicão, né? Então, achava que de repente fazer uma parceria e angariar esses lutadores aí, para de repente fazer um negócio um pouquinho melhorado, essa seletiva, entre aspas, que teve do TUF aí, né? No mundo inteiro, né? A gente fala do Brasil, mas acho que no mundo inteiro pode ser uma solução. O UFC tentar dar algum suporte para eventos menores e o UFC angariar os melhores atletas desses eventos, né? Tem outros mercados aí grandes aí, Austrália, China, né, que o UFC tá querendo entrar, né?
pode ser feita da mesma maneira, né? Também não precisa ser um monopólio UFC, né? Que nessa parte... Todo monopólio é ruim, né? Todo monopólio é ruim, né? Todo monopólio é ruim. E toda concorrência é saudável, né? O Bellator, que agora é o segundo maior evento lá, ele não faz uma concorrência direta, mas ele dá, vamos dizer, emprego para lutadores ali, né? E dá mais luta, né? O pessoal no Bellator luta mais. Luta mais vezes. É um contrato até mais, pros lutadores, até mais amarrado, mais engessado, pra eles não saírem com tanta facilidade. Tem um problema, né? Pra sair de lá agora. O Ed Álvares está sendo oficialmente processado pelo Bellator. É uma questão até bem interessante, assim, juridicamente, né? Porque eu lembrei muito da lei do passe aqui no Brasil, né? Que o pessoal falava, não, o lutador vira escravo do clube, né? Nunca pode sair. Mas é exatamente o que acontece, porque o contrato do Bellator... E o jogador fica preso. O contrato do Bellator, que é igual ao do UFC, né? É assim, eu tenho um contrato aqui, o contrato é por tal prazo, né? Tantas lutas. Acabando esse contrato... eu tenho o direito de cobrir qualquer oferta que te fizerem, né? Tem um período, que é o período o matching period. Incubação, período de incubação. Como se fosse isso. Isso é basicamente isso. Então, o que aconteceu no caso do Ed Álvares, né? O Ed Álvares foi campeão do Bellator, né? É a maior estrela da história do Bellator, o Ed Álvares, né? Um lutador carismático, que fez lutas muito boas. Perdeu o cinturão dele, fez uma super luta contra o Shinya Aoki, nocauteou. Então, ele é uma estrela lá. O Bellator não quer perder ele de jeito nenhum, né? E o UFC é bom ter, apesar de que eu acho que no UFC ele vai ser apenas mais um ali, talvez top 10, né? É bom, o UFC quer tirar a estrela do Bellator, ele quer, né, que o evento fique menor. E aí o UFC fez uma proposta pra ele, uma proposta muito boa, é mais do que o campeão ganha. O branco agora, o Ben Henderson, é mais do que o Ben Henderson ganha. E o Bellator cobriu. Só que daí tinha as peculiaridades da proposta para Ed Álvares, né? A proposta do UFC tinha participação no pay-per-view e o Bellator nunca trabalhou com pay-per-view, os eventos são na TV aberta. O UFC ofereceu participação na transmissão como comentarista. Enfim, tem uma salada toda. O Bellator processou o Ed Álvares agora e eu acredito que vão tentar uma liminar para impedir o Ed Álvares de lutar no UFC. E vamos ver o que a justiça vai decidir, mas é realmente aquela questão da lei do passe, né? Ou seja, ele quer sair do Bellator, ele quer ir pro UFC, mas ele não tem direito a não ser que o Bellator não consiga cobrir a proposta, né? Uma questão bem interessante aí, envolvendo esse monopólio do UFC, esses contratos. E aí complica, né? Porque a gente tá aqui falando que o UFC tem um monopólio, mas o maior evento agora, o maior evento que é o Bellator tirando o UFC, tem lutador querendo ir embora, né? Praticamente é uma renovação automática do Álvares, né? Porque o direito do Bellator é de não renovar, mas o atleta em si, ele tem que ficar esperando a resolução do evento, né? Então ele ficou como um refém aí. Até a outra situação que houve do Bellator para o UFC foi o Hector Lombard, né, que era campeão, ele era o então campeão dos médios do Bellator, uma estrela também, e aí o UFC chegou com uma grana que o Bellator não conseguiu cobrir. Só que agora o Bellator está com um contrato com a Spike TV, né, que é uma TV grande lá nos Estados Unidos, que passava o TUF, né, passou algumas edições do UFC, então eles estão com grana, estão com dinheiro para segurar as estrelas, e agora vai ser muito difícil. Vai dar briga boa. O pessoal sair do Bellator hoje. Eu acho que o UFC vai ter que botar muita grana pra ter alguma proposta que o Bellator não vai cobrir. Bom, nessa linha aqui a galera tá participando pelo Facebook. É só procurar lá o Nocaute Transamérica pra você perguntar. O Felipe tá perguntando aqui pros nossos convidados e pro Rica se vocês acham que o Daniel Cormier vai realmente vingar no UFC. Ele que inclusive já desafiou, né, o campeão dos pesos meio pesados, o John Jones aí, pra uma luta, né? Ele que tava até agora lutando pelo Strikeforce. Vinga mesmo? Já chegou meio marrento demais? O que vocês acham? Não, eu até nem acho ele marrento, acho ele um lutador bem... Não, por já nem tá ainda no evento e já chegar desafiando o melhor de todos, né? Eu acredito que vinga, sim, né? Quase certeza. O Cormier surpreendeu muito. Ele é um wrestler olímpico, tem um jogo espetacular, surpreendeu todo mundo. Ele, quando ele participou daquele GP do Strikeforce, ele era um dos alternates, né? Um dos reservas, né? Ele só entrou no torneio porque o Overeem acabou sendo cortado. Depois a gente viu que o cortado é porque ele estava indo direto pro UFC e tudo mais, mas enfim, ele entrou como substituto, acabou nocauteando o pesão. E depois foi campeão do torneio, ganhando do Josh Barnett, né? Que é um lutador muito bom também, um lutador que tem defesa de queda boa, mas o Cormier impôs o jogo dele.
Eu só não acho se nos pesados ele consegue se firmar, porque eu acho que ele realmente ele é menor, né, do que os outros pesos pesados. Mas até por o Velasquez, que é colega de equipe do Cormier, ser o atual campeão, eu acredito que ele vai descer de peso, vai baixar para 93 quilos. E olha, eu diria que hoje, né, se pegar todos os lutadores sob contrato do UFC, o Cormier é o que tem mais condições de vencer o John Jones. Justamente porque ele sim tem wrestling, pelo menos na parte de wrestling, ele tem um jogo melhor que o do John Jones. Né? A gente poderia ver pela primeira vez o John Jones com as costas no chão. Alguém colocar o John Jones para baixo. Vai ganhar a luta? Eu acredito que não, porque eu acho que o John Jones é muito mais completo, né? Tem muito mais jogo. Mas se pegar de todos os lutadores hoje, eu apostaria nele como a principal ameaça pro John Jones. Não sei se o pessoal concorda aí comigo. O que vocês acham? Com certeza. E se for analisar a carreira de wrestling do Cormier, foi muito melhor a carreira de wrestling dele do que a do John Jones, né? Juntar universitário, colegial e tudo, pô, não tem, né? Agora a questão do peso... O He-Man pode falar aqui de carteirinha, né? Porque é a área dele, né? Acho que é bom até a gente ressaltar isso. Com certeza. Não, e daí a questão do peso é importante. Eu acho que o Daniel Cormier tem que entrar na categoria 93 quilos. Aí ele vai ter... Hoje ele não tem estrutura, né? Pra aguentar. Você vê a estatura dele também. Tem que lutar um abaixo, né? Sem dúvida alguma. O que você acha, mestre Noguchi? Eu acho que luta é luta, né? Não tem essa. A gente já teve zebras aí no UFC e em vários eventos, então luta é luta. Eu acho que chegou lá em cima, né? Do octagon lá, chegou lá em cima. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então pode realmente acontecer. O John Jones, lógico, tira cartas da manga, assim. É um cara, assim, imprevisível, né? No que ele faz. Lógico, mas ele pode acabar levando um soco ali e vindo à lona. Então a luta é imprevisível mesmo. E o Thiago também pergunta, essa o Rica já respondeu no comentário anterior, se vocês acham que dá pra fazer a mesma relação com a gente falando do Ronaldo Jacaré. Acho que ele também pode dar certo, um cara que tá aí realmente pra estourar e o UFC pode ser a porta pra ele. Com certeza, o Jacaré é um cara com talento, né? Talentoso, né? Tá há muito tempo na área, então com certeza. Eu acho que a entrada do Jacaré e do Gracie na categoria 84 quilos já entra com um desafio ali, praticamente, de quem vai ser o melhor jiu-jitsu, o melhor chão porque os dois são um destaque, né? O Roger Gracie, hoje, eu acredito que é o melhor Gracie, né? No MMA é ele, né? Com certeza, né? Disparado. E ele tem um dos melhores trabalhos de chão, né? De grappling que a gente tem visto, né? E o Jacaré também, né? Então a gente já parece que vai ter um desafio interessante. Inclusive, aí nessa categoria. Eles já fizeram história no jiu-jitsu, né? Teve uma luta famosíssima que o Jacaré com o braço quebrado levou a luta até o fim, né? A gente viu aquela luta do Vitor Belfort contra o John Jones, né? Que deu uma pegadinha no braço ali, mas o braço do Jacaré tava quebrado. Tava pendurado. Ele levou até o fim e conseguiu ganhar a luta, né? Então já tem história os dois. Agora, o Roger Gracie, né? Uma outra questão que chama a atenção é que ele é muito grande pra categoria, né? Ele tem 1,94, se não me engano, uma coisa assim. É muito alto para essa categoria dos médios. Eu acho que isso acaba fazendo diferença, acaba favorecendo o atleta, né? Que tem toda essa vantagem de envergadura, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui. De volta com o Nocaute Transamérica desta segunda-feira. Você pode participar com a gente, mandar o seu recado, sua pergunta para os nossos convidados de hoje. Nos nossos estúdios hoje, o professor Alexandre He-Man, ele é presidente da Federação Paranaense de MMA, e também o mestre Fábio Noguchi, que é credenciado aí como mestre que concedeu a faixa preta para o Anderson Silva, apontado por muitos como o melhor da história do MMA. Todo mundo que participar do programa de hoje, no final concorre aos nossos prêmios. Tem ingressos para o filme Jack Reacher, mais luminária e antiderrapante para celular, aí brindes exclusivos do filme, e tem camiseta exclusiva do Nocaute Transamérica e cortesia do Motel Taio. O Twitter é o @NocauteT e o nosso Facebook Nocaute Transamérica, para você curtir a nossa página e mandar a sua participação. No nosso Twitter participando aqui o Marcos Antônio Lopes, o Gregory Inácio, a Jéssica Azevedo, o Diego Pozobon, o Caio Derosso tá mandando um abraço para você aqui, pro Alexandre He-Man, a Patrícia também tá participando com a gente aqui, muita gente no nosso Twitter, você também pode interagir, o Porto acabou de passar, @NocauteT, e no Facebook Nocaute Transamérica. Tudo bem aí, Ricardo? Tudo certo, né? Bom, nesse quadro... O Rica tá brigando com a cadeira dele aqui, cara. Mas nada como o Daniel Bombom, que caiu da cadeira o dia. Eu tenho a defesa de queda boa. Essas cadeiras novas aqui que derrubaram o Daniel Bombom. Diga, ET, o que você falar? Nada.
Você viu Deixa. ele aqui embaixo da mesa? Cadeira, hein? Caindo aí, pô. Vamos lá. Não, o fio do microfone enroscou, né? Mas eu consegui trabalhar muito bem ali a posição, consegui desenroscar, sair Conseguiu por cima. escapar, Sair né? por cima, pô. Da finalização. Cinturão de ouro, Ricardo Campelo destaca aí o que de melhor aconteceu nesse final de semana. Cinturão de ouro. Cinturão de ouro. Cinturão de ouro. E aí, Rica, pra quem vai o cinturão de ouro de hoje? Então, nesse card do Strike Force que a gente repercutiu, né? A tônica, mais ou menos, foi essa, né? De lutadores já mais consagrados, mais experientes, contra lutadores, né, desconhecidos, né? Tal. A única luta que fugiu disso, né, na minha opinião, é a luta realmente do Jacaré. Porque o Ed Herman, inclusive, é um lutador do UFC atualmente, né? Primeira vez que o UFC emprestou alguém para completar um card do Strike Force, né? Até o Frank Mir era para ter lutado contra o Cormier, né? Mas se contundiu, não pôde. E o Ed Herman é um lutador melhor, sim, né? Que os demais do card ali, né? Acho que era uma luta um pouco mais equilibrada, né? E o Jacaré, ele tirou o Ed Herman para ninguém, né? Inclusive, assim, o próprio chão, o jiu-jitsu do Ed Herman, né? Quem olha essa luta fala, pô, esse cara nunca treinou chão na vida, né? Mas ele é um lutador muito bom. Inclusive, numa das últimas lutas dele, ele finalizou o Kyle No, que é um australiano, e finalizou numa chave de calcanhar, saindo da guarda 50-50 ali. Assim, é um lutador que tem um jiu-jitsu qualificado, né? Mas o Jacaré sobrou em cima dele, né? Passeou, botou pra baixo muito fácil, em pé, trocou bem, né? Encaixou um frontal ali, um chute frontal no queixo, muito bom. E no chão ele conseguiu uma kimura ali, ajustou a posição daquele jeito que o Jacaré tem esse jiu-jitsu bem refinado, né? Ele consegue arrancar a posição, ele consegue trabalhar, arrancar. Então foi uma apresentação de gala do Jacaré. Eu acho, assim, desses todos é o que chega no UFC com o melhor cartaz, assim, com a melhor credencial. Acho que ele vai lutar contra os tops e vai brigar ali pra ser top 5. É um lutador que vai dar muito o que falar no Strike Force, no UFC. Bom, tá aí o Jacaré então recebendo o cinturão de ouro. Tem também o nosso nocauteado. Vamos saber quem mandou mal aí no final de semana das lutas. E aí, Ricardo? Bom, um lutador que fez o caminho inverso, né, que era do UFC, teve problema com doping, foi suspenso, foi cortado, foi parar no Strike Force, o Nate Marquardt. Quando a gente achou que agora, né, nesse peso, ele baixou de peso, baixou para meio médio, fez um lutão contra o Tyron Woodley, tomou o cinturão, todo mundo achava bom, agora o Nate Marquardt acertou, né, se achou na carreira, tá no peso certo. Pô, fez uma luta muito fraca, né, foi completamente dominado, assim, taticamente não conseguiu se achar. E é um pouco da marca do Nate, ele é um lutador muito irregular. Quando você achava que ele ia, agora ele vai encaixar uma sequência de vitórias, vai lutar pelo cinturão. Até ele lutou contra o Okami no UFC, numa luta que decidiria quem seria o desafiante. O Okami ganhou e lutou contra o Anderson no Rio. Mas realmente ficou agora, realmente a gente vai ver que o Nate Marquardt é o que o pessoal chama de um journeyman, é um lutador que assim, nunca vai ser campeão, porque ele é muito também regular. Conhecido como água divina, né? Água de salsicha. Tipo assim, água de salsicha, o cara não vai pra lugar nenhum. Cinzeiro e moto. Não é ruim, também não é... Cinzeiro e moto. Exatamente. Exatamente. Mas é um lutador que não é muito bom, não é ruim, vai ficar ali, vai ganhar duas, vai Baiano perder fazendo uma. yoga. Porra, baiano. Mais devagar que baiano no yoga. Então, ele, desse card aí, quem perdeu mais valor nesse evento foi o Nate Marquardt, pra ele o grande prêmio de nocauteado. Que beleza. Beleza, tá aí o nocauteado pro baiano fazendo yoga, então, né? Imagina o baiano, a cama dele fazendo yoga, imagina ele respirando. Não sei se todos, mas o nosso baiano aqui baiano. ia ser complicadíssimo. Ia ser complicadíssimo. He-Man, queria falar contigo, cara. Você que é um especialista em wrestling. Como é que você avalia o wrestling dos lutadores brasileiros hoje? O pessoal evoluiu nessa parte ou não? Evoluiu porque notou a necessidade de trabalhar essa parte, justamente porque os confrontos fora do Brasil, pegando wrestlers que... Pô, eu morei nos Estados Unidos, trabalhei com isso lá. As crianças começam a treinar com 3 anos de idade, né? É equivalente ao nosso judô aqui, né?
que as crianças vão pequenininhas pra pré-escola, eles é a mesma coisa com Educação com o wrestling. física lá é o wrestling. É o wrestling, né? E eles usam pra você ganhar as bolsas desde o equivalente a colegial, segundo grau e faculdade. Você vai, se você for bem, né, ficar bem ranqueado no wrestling lá, você ganha a bolsa. E lá o estudo, né, em uma boa escola é caro, então é uma oportunidade de eles se darem bem. Então por isso que eles já têm uma base muito grande no wrestling lá nos Estados Unidos. Os brasileiros defrontando com isso tiveram que começar a buscar pelo menos uma melhor defesa de quedas, né? Não digo, hoje os brasileiros ainda estão devendo na questão de botar pra baixo, né? De bons de queda, né? Mas estão defendendo muito bem. Você vê o José Aldo, pô, é um cara assim que o pessoal da Nova União. Nova União, tem essa exatamente. Né? Eles pegaram alguns wrestlers lá pra fazer sparring, né? Então nessa parte eles evoluíram bastante. Então tem muita gente no Brasil que atentou a esse fato de treinar o wrestling e estão com defesas de queda boa, mas ainda estão devendo muito na parte ofensiva do wrestling, que seria colocar pra baixo, né? E que é tão importante pro lutador de jiu-jitsu. Claro, né? Com certeza. A gente já viu vários casos assim com o lutador, a gente sabe que tem um chão espetacular, Isso. mas não consegue colocar pra baixo. Exatamente. Daí não tem como impor seu você jogo. Pega a era Royce Gracie, quando ele entrou, né, no início do UFC, que ele pegava todo mundo e falava, nossa, mas o que ele tá fazendo? Pegava os caras. Na época não tinha nem divisão de peso, né? Então ele tinha 80 e poucos quilos, lutou com a gente com 120 quilos, não tinha, né, divisão. E finalizava, né? Daí o pessoal, pô, mas o que ele tá fazendo? Como é que ele faz isso? Os americanos começaram a buscar a evolução. Isso. Então hoje o pessoal fala, nossa, mas o cara é bom de jiu-jitsu, por que ele não bota pra baixo e utiliza o jiu-jitsu? Aí que tá o problema, botar pra baixo, que ele tem que fazer a especialização e o treinamento dele no wrestling, é esse detalhezinho que tá faltando, né? Você conseguiria indicar, apontar qual é o melhor brasileiro wrestler no UFC hoje e talvez o pior deles, que ainda deve muita coisa? Então, o José Aldo tem a melhor defesa, né, dos brasileiros, né, falando em wrestling, com certeza no UFC o José Aldo, né. E o Demian Maia evoluiu muito, que ele tem um jiu-jitsu muito bom e melhorou bastante a parte de wrestling dele, né. Ele tá... As últimas lutas dele, sim. Mostrou muito. O Anderson é engraçado, porque a defesa de queda dele não é muito boa, só que tá difícil a galera chegar perto dele pra conseguir, né. Então não dá nem pra gente avaliar esse, né. O próprio Nuguchi pode falar isso, né. É difícil avaliar o Anderson nesse quesito. O pessoal não tá conseguindo chegar nem perto dele, né, pra testar ele nessa parte, né? Pois é, até a pergunta do Cássio aqui, vou fazer pro Noguchi. Você que, né, foi o cara que concedeu aí a faixa pro Anderson Silva e tal, no jiu-jitsu. Ele nunca se interessou por isso, assim, pelo wrestling? O Cássio tá perguntando isso, se ele nunca demonstrou interesse nessa área, um caminho até para que os outros pudessem vencê-lo e tal, e ele até não sendo um bom wrestling, mesmo assim o pessoal não consegue vencê-lo por esse caminho, assim, ele nunca se interessou por isso, mestre? Na verdade, ele é um cara interessado em tudo, na verdade, né? Desde a época que ele treinava comigo, até o momento, no caso, né? Até o momento ele procura informações. Ele vê informações daquilo que ele tá falhando, ele fala, pô, vou atrás dessa informação. Então ele é um cara, ele procura muito bem isso. Desde quando treinava comigo, ele já procurava fazer o jiu-jitsu, que na época não era assim o talento do momento. O talento do momento, na verdade, era o Muay Thai. Então o pessoal fazia muito Muay Thai e ele já procurava essas informações e tá treinando jiu-jitsu. O wrestling aqui na cidade não tinha, então. Sim. Tinha o judô e a gente já treinava o judô. Então a gente sempre estava procurando fazer o mix, o melhor do mix ali, né? Tentar trabalhar em cima, embaixo e as quedas. Então, na época a gente não tinha, né, esse elemento aí tão importante ali, né? O He-Man que eu diga, né? Sim. E houve uma falha nessa época, mas hoje, com certeza, ele está completo aí, né? Mestre, desculpa, eu falei do jiu-jitsu, o mestre, logicamente no Muay Thai foi ele quem concedeu a faixa pro Anderson Silva. Mestre, no famoso livro do Anderson, né? Polêmico livro do Anderson Silva, ele te elogia, mas depois cita aí um desentendimento contigo, uma confusão envolvendo um problema na academia. Você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Ou é um assunto que você não gosta nem de tocar pela cara? O pessoal no Twitter aqui não para de perguntar sobre isso. É isso que a galera quer saber, né? Pois é, na verdade eu não vi o livro. Né? Nem chegou a ler. Não cheguei nem a ler. Peguei informações com os amigos meus aí que falaram, pô, falou alguma coisa disso, daquilo. É pela cara que você fez, eu imagino que já sabia dessa história, né? Claro, não, o pessoal comenta, falou, pô, não gostei, o que aconteceu? Né? A gente faz gol, a gente erra aí, um chute aí pro lado aí, e o cara é crucificado, não é verdade? Então isso acontece no futebol, isso acontece em todo lugar. Então, lógico que teve erros da minha parte, como teve erros da dele. Ele treinou muito tempo comigo, ele sabe muito bem disso. Ele falou algumas besteiras no livro que não deveria ter falado, na verdade. Se a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que falar um negócio certo ali, né? Então,
Lógico, não sou só eu que falo isso. Pelé já falou, várias pessoas aí que ele colocou no livro ali, o nome das pessoas que ele colocou ali, falou algumas coisas que não deveria, eu acho. Deveria pensar um pouco melhor aí, né? No falar aí, né? O que ele colocou no livro. Não sei o que ele estava pensando na hora, né? Agora, a gente teve alguns... Para escrever um livro tem que pensar durante muito tempo, né, cara? Ou não, falar né? Pode ser, ele pode não ter pensado nada, né? Pode ou ser não, isso ou também. pode estar ali mal assessorado, eu não sei, exatamente. né? Ou bem assessorado, porque de repente esse livro está gerando muito dinheiro no bolso dele. Mas Pode acontece, esse desentendimento que a gente teve aí, no caso, já foi passado, né? Lógico, da minha parte é passado. Então eu espero que ele esteja muito bem aí, que tá, né? Tá bem, graças a Deus, tá bem, tá melhor que eu aí, né? Melhor que muita gente no meio da luta, mas houve sim os entendimentos, mas já está consertado aí. O tempo alivia tudo. O programa Profissão Repórter da Rede Globo, né, que passou, foi focado no Anderson Silva, né, e entrevistaram, né, você na academia, e a impressão que passou ali é uma certa mágoa, assim, por ser comum no mundo da luta, né, o atleta reverenciar, mesmo que muda de academia, mas referenciar quem foi o seu primeiro mestre, né, então o que passou pra gente foi um pouco essa sensação de mágoas, né? É alguma coisa por aí mesmo? Uma excelente pergunta, na verdade, pelo seguinte, porque esse cara do Profissão Repórter, o Fernando, ele ajuda em má fé. Todo mundo sabe disso. Até no Rio de Janeiro, ele fez algumas entrevistas aí, que ele começou a fazer entrevista, ele ajuda em muita má fé. Porque ele chegou ali na academia e fez uma edição ali. Uma edição, digo, nas perguntas. Ele perguntou pra mim, como era o Anderson na academia? Eu falei, o Anderson era um cara excelente, assim. E como era o Anderson aqui e tal? Ele perguntando do passado e jogou isso pro futuro. Aí ele falou, e aí, você ficou chateado que ele saiu da academia? Eu falei, claro que fiquei, mas a gente tava falando da época na qual ele tinha saído e não no atual momento. No atual momento, imagine, eu tinha acabado de falar com ele há 2 dias atrás, imagina como é que ia ter mágoa do cara. O cara tinha acabado de me visitar. Então, o cara fez uma edição ali, esse cara, o Fernando do Profissão Repórter, fez uma edição ali. Eu passei a mensagem pra ele, ele falou, fez o bobo, falou assim, aonde que eu editei? Ele editou nisso daí, nessa pergunta. Ele fez uma pergunta, começou a fazer pergunta, como era o Anderson? Falei, o Anderson é um cara bacana, corria atrás, tal, lutador excelente e tal. E aí fez umas 2 perguntas, daí ele encaixou essa pergunta. Mas e aí, você ficou chateado quando ele saiu daí? Falei, claro, todo mundo fica. O cara, você treina o cara ali, né? Tempos e tempos e tempos, tem uma convivência com o cara, dá a faixa preta com o cara, que não é pra qualquer um, né? Então eu tenho poucos faixa preta, tenho 32 anos na luta aí, tenho aí 15 faixa preta, eu podia ter 50. Então eu escolho a dedo pra quem eu vou dar faixa preta, porque ele tem que merecer. Isso não é dinheiro, isso não tem nada, isso não tem nada a ver com grana, isso tem a ver com técnica mesmo, com disciplina, é um conjunto todo ali. Então ele recebeu por merecimento, daí daqui a pouco o cara sai. Lógico, a gente teve esses entendimentos, mas ele procurou o melhor pra ele, o melhor caminho, tanto é que hoje ele tá bem. Então, que ele seja muito feliz aí. Então, quando passou aquela sua fala, na verdade, o programa dava a entender que era se você estava chateado com o Anderson hoje. Mas você estava falando sobre a época em que ele saiu da academia. Claro, com então certeza, né? Hoje vocês se dão bem? Realmente foi uma... Como você falou, você tinha conversado com ele há 2 dias, o relacionamento é legal. Negativo, ele ficou chateadíssimo. O Anderson me ligou na mesma hora, me ligou, falou assim, ficou, Noguchi, o que tá acontecendo aí, cara? Eu também não tinha entendido o que estava acontecendo, pelo estar assistindo o programa na hora, pensando que ia sair umas imagens bacanas, tal, umas perguntas boas que ele fez, ia ser um negócio bem legal. Ao contrário disso, ele fez com que eu e o Anderson a gente acabasse assim, não nos falando mais, por causa dessa situação desse cidadão aí, que ajuda em má fé. Ele ajuda em má fé, ele sabe muito bem disso, ajuda em má fé. Eu estava falando de uma época de um passado, até fiquei emocionado, até porque você lembra do passado, e o passado realmente para ele foi muito difícil, passou dificuldades, né? Nós, né, no caso, a academia ali, não é, você sabe, todo mundo sabe como é a academia há 20 anos atrás era muito mais difícil que hoje. Então, a gente realmente passou algumas dificuldades ali, a gente comeu pão ali. E aí você vai lembrando e vai ficando, né? Vai, putz, que chato, foi aquela situação um dia. E vai ficando, né? Com aquele sentimento à flor da pele. E esse cidadão usou de má fé. Fiquei bem chateado, porque depois dessa entrevista eu nunca mais falei com o Anderson. Então essa é a primeira vez que eu tô falando aí, pessoal aí, né? Ao vivo aí, de repente, o pessoal saber o que é a verdade mesmo, o que é
a mídia aí, né? O que faz ela, né? Ela ajuda. Não, é bem legal. E distorce, esse programa foi muito polêmico, né? Até legal tá ouvindo o depoimento do mestre nesse respeito, porque eu achei que eles foram injustos até com o Anderson, naquela questão de mostrar como se ele não quisesse dar entrevista, assim, né? Porque, na verdade, assim, a gente até que faz imprensa, a gente sabe, você não pode simplesmente aparecer lá na academia e querer entrevistar o lutador. Oi, vamos sentar aqui meia hora comigo, né? O cara tem um cronograma pra seguir, o lutador tem dieta, tem treino, tem preparo físico, né? E o cara apareceu lá sem marcar, né? Sem nada, apareceu. O Anderson sentou, conversou, acho que 5 minutos ali com ele, né? Que depois a íntegra do programa só tinha no site, né? Então no site a gente via que o Anderson conversou com ele, até uma hora ele falou assim: ó, amigão, a gente não marcou a entrevista, né? Eu preciso sair, se você quiser você marca com a Nine, que é minha assessoria, a gente faz uma entrevista mais longa depois. Mas no programa eles só mostraram esse trecho do Anderson. Mas aí é a diferença da edição, então foi uma edição, e do ao vivo, né? A diferença da edição, né? E do ao vivo. Você tá falando aqui aquilo que você quer falar, não vai ser nada cortado, já foi pro ar. Tem mais como voltar. Agora, quando tem gente que age de má fé e tem a possibilidade de editar, de trabalhar uma resposta e fazer um texto depois usando uma resposta, certamente a possibilidade do cara fazer aí vai do caráter, vai do profissionalismo e tudo mais do jornalista. Porque poder, existe a possibilidade do cara fazer. No ao vivo não tem mais como voltar. Falou, isso que é legal. Falou. Isso aqui a gente aproveitar pra tirar limpo uma história que eu acho que sem dúvida. Não, isso foi bom pelo seguinte, na verdade, porque assim, depois dessa entrevista que a gente teve aí, eu até prometi pra mim mesmo, falei, putz, reportagem com alguém, vou ficar bem, né, longe disso aí, pelo seguinte, porque às vezes as palavras que você fala, às vezes são mal, né? A gente sabe muito bem como que é isso aqui, porque a gente tem um ET aqui. Mas aí é uma questão de... ET se diz jornalista e tudo que ele faz nos dá problema, e é processo e tal. Porque ele faz isso, ele faz as edições, ele ferra com o Fernando Gomes aqui todo dia, ele grava o que o Fernando fala do He-Man aqui, ele já bota um outro negócio, falando de outro cara. É isso aí, o ET é a mesma coisa, exatamente igual. Tipo, o que eu sou? Você é um vagabundo, é isso que você é. Xarope. Então prestem atenção agora o que esse cara da Rede Globo fez. Eu vou ensinar pra vocês, deixa eu editar aqui. O que você vai ensinar? Peraí. Tá ok. Por exemplo, esse cara deve ser um estagiáriozinho que quer mostrar serviço. Da Globo. Porque esse programa Profissão Repórter não tem os repórterzinhos estagiários. Então quem sai melhor, contrata. Tá. Então, por exemplo, o que eles fizeram com o nosso amigo aqui? Uma edição de baixo nível. Exatamente. Por exemplo. Tendenciosa. Por exemplo, eu pergunto para o Faquinello. Certo. Faquinello, o que você acha do nosso convidado? Qual deles? Você é um vagabundo. Entendeu? Então isso aí. É bem isso. É mais ou menos isso que o cara fez. Quer ver? Perguntar pro Noguchi o negócio aí. Pergunte pro Noguchi. Me xingue de um palavrão, fale. Pode xingar aí, Noguchi. Qualquer um que tiver na cabeça. Anão de jardim. Boa, tá bom, tá bom. Tá ok. Enfim, estamos aqui com o nosso amigo Noguchi, que vai dar uma entrevista para o ET, achando o que ele diz do diretor da Transamérica. Boa, tá bom, tá bom. Ele vai falar que ele é um... Que tiver na cabeça. Anão de jardim. Entendeu? Isso aí. É isso aí. Resumindo, é isso aí. É verdade. Mas aqui a gente, lógico, a gente tá brincando, mas Mas é isso aí. Mas é um negócio sério, né? Seríssimo. Porque o cara... Obviamente ele não tem como colocar a entrevista inteira. Ele não pode chegar lá e te entrevistar durante meia hora e colocar isso na matéria dele. Mas é uma questão de ética de jornalismo, né? O cara fazer a pergunta, ele vai ter que escolher realmente um trecho da sua resposta. Mas desvirtuar o que você respondeu, desvirtuar o teor da entrevista, que é uma coisa complicada, uma coisa grave. Tá esclarecido, né? Não, ele foi inteligente, na verdade, Fernando. Você entendeu o que eu quis dizer pra você? Você tem que ter eu como assessor de imprensa, isso não seria agora. Não, ele foi inteligente, na verdade, esse Fernando, porque assim, ali no desenrolar das perguntas, ele fez as perguntas. Ele chamou atenção, conseguiu chamar atenção. Claro, conseguiu chamar atenção. E daí ele colocou as perguntas que ele quis ali. Ele foi muito inteligente. A ideia do programa parecia que era pintar o Anderson como um cara meio do mal. Meio do mal. Parecia que era a linha editorial do programa. Exato. Uma pena, né? Bom, é a hora do quadro mais bacana do Nocaute Transamérica. O que você acha do Léo? Agora vamos lá, bem sincero. O que você acha do Léo Oda, o cara que tá aqui todo final de semana, que no final de semana que vem vai pro UFC, derrubou todo mundo aqui, vai com o Rica pro UFC? Eu? Trairás. Mas fala na cara, ao vivo. É isso aí. Então agora chegou a hora da pergunta do japonês. Vamos lá. Pergunta do traíra. Isso. 通りの向こうは日本海です。穏やかな朝です。風は冷たい。 A perguntinha do japonês, não? Fala, Japa. E aí, pessoal, boa noite. Olá. Como vai? Que isso, DT? Traíra?
Já chega com os 2 pés no peito. Hein? Vamos lá. Não. Boa noite. Então, queria perguntar, aproveitando a presença do Rimin aqui, que ele trabalha, né, na Federação de Arbitragem aqui do Paraná, como que ele avalia hoje esse cenário de árbitros e juízes nacionalmente, né? E aproveitando também a presença do mestre Noguchi aqui, que teve na última luta do Toquinho uma luta muito polêmica no Samurai, né? Em que o árbitro parou a luta, recomeçou. Queria ouvir também do mestre Noguchi como ele acha, se essas coisas acontecem muito, o que falta, como que tá o nível de arbitragem hoje aqui no país comparado com os árbitros lá fora. Você vê como você, né? Você fazia antes a pergunta para um convidado, agora você faz para todos os que estão aqui. Mas tá dominando já, né? Enfim, vamos lá, responde. Então, eu sou presidente da Associação Paraense de Lutas e MMA, e dentro da nossa sessão nós temos uma comissão de arbitragem que faz a arbitragem não só aqui no estado do Paraná, nos eventos, como no Brasil inteiro, né? Tipo, como se fosse terceirizado, né? Então a gente está dentro do Nitrix e outros eventos fazendo. Eu acho o nível geral da arbitragem brasileira muito bom, comparado com a do UFC, que às vezes você tem umas lutas que você não sabe o que os árbitros viram, e justamente por ser uma comissão de boxe que migrou para o MMA. Então eles analisam ainda lutas de MMA como boxe nos Estados Unidos, infelizmente. Então tem muitas decisões polêmicas, né? Então eu acho que aqui no Brasil o nível tem melhorado bastante, né? A gente tem muitos eventos aqui, né? Então tá uma verdadeira febre de eventos. Então os árbitros têm a chance de trabalhar mais vezes e com isso melhorar o nível. Isso é ótimo. E o nível dos eventos também tem melhorado. A gente já pegou num passado aí não muito distante aí que os eventos eram complicados, porque a gente dava as nossas decisões e vinha todo mundo pra cima lá, querer ver as papeletas e tipo, Noguchi pegou essa época, Noguchi sabe como que era, né? Então isso aí calejou a arbitragem, né, que veio daquela época já. É que nem eu falo, né, arbitrar o UFC lá e errar lá é uma beleza, porque o cara sai, pega lá o cachê dele bolsa, grande, né? E vai para casa com a maior segurança. Aqui não, aqui você já não ganha bem para arbitrar, tem muita polêmica, os professores vão querer saber lá por que você deu aquele resultado, e na verdade a gente não tem intenção de ajudar nem prejudicar nenhum dos lutadores, né? Mas eu acho que por o MMA em si, na época do Vale Tudo, né, ter se criado aqui, se difundido no Brasil, a gente tem um histórico aí que faz com que a nossa arbitragem esteja num nível bom, né? Por todos esses, apesar de a gente não ter estrutura igual a de eventos fora do Brasil, né? Mas nossa arbitragem tem sido boa. Então, realmente, eu acompanhando os eventos aqui, principalmente aqui de Curitiba, né? Em termos de decisão, principalmente, que eu acho que a gente está muito à frente dos americanos, né? Tá. Eu não lembro, assim, esse ano, nenhuma luta que você olha e fala, nossa, foi um garfo, né? Não. E no UFC acontece toda hora. Pô, isso, a luta do Melvin Gillard contra o Jamie Varner, a árbitra lá deu, uma das juradas, deu 30-27 pro Gillard, assim, quando o mundo inteiro deu 30-27 pro Varner. Então, assim, aqui no local a gente não tem tanta... Não. Né? É mais... parece que essa parte brasileira entende mais de luta, né? Não sei. Mas uma coisa que eu sinto falta, até queria perguntar pra você, é a questão de divulgar o resultado, a pontuação. Aqui, isso vamos dizer, uma cultura que no Brasil não tem, que é importante. Né, eu acho muito importante mudar isso. Então, aqui nos eventos o pessoal só divulga o vencedor. Isso. Vencedor na decisão dividida ou na decisão unânime, né? Exato. Mas não dá a pontuação. E na verdade você teria que ser dado a pontuação árbitro, né? 30-27, o árbitro, nome tal, deu isso. Mas é uma ideia dica boa. Até para os promotores de eventos, né? Que eu acho que é uma coisa que tem que partir mais do promotor. Excelente. O que você acha no gosto da arbitragem brasileira? Olha, na verdade, olhando assim, melhorou muito, mas está muito aquém ainda. Assim, você olha e você vê o pessoal que está olhando a luta e o pessoal que está ali para decidir na papeleta ali, o pessoal tem que saber que a contagem é o seguinte: o cara ganhou o primeiro round, ganhou o segundo e perdeu o último. Aí o cara achou que esse cara que ganhou o último round ganhou a luta. Então todo mundo tem essa visão. E estão errados, tem que somar a papeleta ali. O cara ganhou o primeiro round, ganhou o segundo e perdeu o último, perdeu a luta. Então o pessoal não consegue ter essa ideia ainda de somatória. E os juízes, em relação à luta aí, do André Toquinho, que teve agora o último evento aí, foi, lógico, não existe aquilo que aconteceu no evento. Do cara parar a luta, parou a luta, o juiz parou a luta, já tinha finalizado o cidadão lá, ele estava prestes a bater,
Ele estava apagando, ele não deu os 3 toques, na verdade, ele não deu os tapinhas. Eu visualizei, ele não deu os 3 tapinhas, mas ele estava apagado já. Ele estava apagado. Você visualiza, você vê isso sempre, né? A gente tá ali no contato com a luta, a gente vê que o cara estava apagado. O juiz agiu bem ali. Ele já encerrou a luta. E o técnico do lutador falou que não, ele não bateu. O juiz agiu bem ali, porque ele tá prevendo a situação que vai acontecer alguma coisa mais grave. Aí voltaram à luta. Nunca vi uma luta de vale tudo, o cara parar a luta, daqui a pouco voltar a luta. Só aqui em Curitiba que acontece isso. A piada, né? Bom, a gente vai ter que fazer intervalo, faltam 5 minutos para terminar o programa aqui. Hoje a gente preview ainda, hein? Passou e a gente tem o preview e tem o nosso último bloco aqui do programa. Então vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para finalizar aqui com o preview e com as últimas considerações dos nossos convidados, o Alexandre He-Man, também o mestre Noguchi aqui no programa. Segura aí. É isso aí, foi rapidinho, a gente já tá de volta aqui para a parte final do nosso Nocaute Transamérica. Sem perder tempo, vamos direto para o nosso último quadro aqui, o preview, com o Ricardo Campelo, falando sobre os eventos que vão acontecer no final de semana. O principal deles, claro, é o UFC São Paulo, com cobertura aqui da Transamérica. O Rica e o Léo vão estar lá para trazer durante a programação e na segunda-feira que vem todas as informações. Preview no ar. Preview. E aí, Rica, o que você destaca? Tem muitos brasileiros, enfim, é um evento aqui no Brasil, mas a luta principal do Vitor Belfort contra o Michael Bisping. Bom, tem que destacar algumas lutas aqui, né? O Massaranduba vai fazer uma luta contra o CJ Keefe e eu acredito que é uma grande oportunidade para ele mostrar tudo aquilo que a gente espera dele. Acredito que ele vai conseguir essa vitória. O Wagner Caldeirão, né? Que também lutou lá no UFC Rio contra o Phil Davis, que era uma luta mal casada. Agora ele tem oportunidade, né? Ia lutar contra o gringo, Roger Howlett, mas machucou e entrou o Eudemar Marajó, que tá vindo direto do Jungle Fight, que é uma pedreira também, mas por ser até um peso médio, né? Que tá subindo para lutar na 93 quilos. Eu acredito que é uma luta boa também pro Caldeirão mostrar serviço. O Edson Barbosa, né, tá voltando a lutar depois da primeira derrota dele no UFC pro Jamie Varner. Vai lutar contra o Lucas Mineiro Martins, que é lá de São Paulo, chutebox. Também uma luta que teve o adversário alterado. O Pepe, que também tá treinando aqui em Curitiba na UDL, vai lutar contra o Miltinho Vieira. Acho essa uma luta muito boa, né? O Miltinho um atleta das antigas, né, da Brazilian Top Team, e o Pepe é outro que tem um jiu-jitsu muito bom também. Essa luta acho que promete muito, principalmente na parte do chão. No card principal, o Thiago Tavares tem uma pedreiraça, que é o russo Khabib Nurmagomedov. Essa eu acho que vai ser aquele momento, né, de anticlimas que o gringo ganha, né, na minha opinião. O Napão tá voltando, vai lutar contra o Ben Rothwell. Eu acho essa uma luta bem igual, bem equilibrada, né? Os dois têm poder de nocaute, os dois sabem se, né? O Ben Rothwell sabe se virar bem no chão, o Napão tem um jiu-jitsu muito bom. É uma luta bem equilibrada. O Sarafia vai finalmente estrear no UFC, né? Ele que não lutou a final do TUF por contusão. Vai lutar contra o CB Dollaway. Eu acho que é uma luta bem boa pro Sarafian também. Acredito nele. Acredito que ele vence essa luta até por finalização, por nocaute. E na luta principal, o Belfort contra o Bisping, eu também acho uma luta bem difícil de opinar, assim. O Vitor, a gente sabe as qualidades dele, né? Tem uma explosão muito boa. Ele leva vantagem se a luta for pro chão, mas eu acredito que é difícil ele conseguir colocar o Bisping pro chão, que é um lutador que se movimenta muito bem. E o Bisping tem um kickbox mais técnico, né, na minha opinião, do que o Belfort. Trabalha muito bem em cardio, é um lutador que, se for para 5 rounds, a gente imagina que ele não vai ter problemas. E já o Vitor, a maior chance dele tá nos rounds iniciais, né? Até não digo assim que não, o Vitor só ganha se for no primeiro e segundo round. Acho até que ele pode abrir uma vantagem nos primeiros rounds, mas o fato é que quanto mais a luta for se distanciando, é melhor pro Michael Bisping, que tem mais resistência, é um lutador mais jovem e costuma trabalhar mais se movimentando e não cansa. Então é uma luta bem difícil. O Vitor tá como leve favorito nas casas de apostas. Acredito que até o fato de lutar no Brasil é uma vantagem para ele, mas é uma luta bem apertada também. O Bisping é um lutador que não é de matar com a unha, né? Tem mostrando isso com os tempos que ele é um contender bom aí, um contender bem sólido nessa divisão. Legal, a gente tá finalizando o nosso programa aqui. Vamos para as considerações finais aí, né, Porto? Vamos lá, a Tatiane, final do telefone 2524, leva o prêmio número 1, par de ingressos para o filme Jack Reacher, O Último Tiro, mais brindes exclusivos do filme. E o Marcelo Andrade, que mandou um recado aí pelo Facebook, leva uma camiseta do Nocaute e uma cortesia do Motel Taiô. A Tatiane e o Marcelo têm 2 dias úteis para passar na Transamérica. A Mauri Lang Silvério, 81 no Pilarzinho é o endereço. É isso aí. He-Man, obrigado pela tua participação aí, cara. Federação
associação a todo vapor, né? Associação a todo vapor, né? Graças a Deus, muito trabalho, muitos eventos no ano passado, assim, foi uma febre. Tinha final de semana aí que a gente tinha 10 eventos, né? Juntando cidades do interior aí, então foi bacana e muito obrigado aí pelo convite aí, pela participação no programa. E é importante destacar, né, que tanto a associação quanto a Federação Paranaense de Muay Thai, de boxe tailandês e MMA, né, do Nilson Castro, são entidades competentes, aptas a regular eventos, né, porque tem federação por aí que se diz que é a única que pode regular eventos, isso é mentira, tá? Então, os principais eventos de Curitiba aqui têm sido com a Associação Paranaense de Lutas e com a Federação de Boxe Tailandês e MMA, são entidades competentes, são entidades com árbitros qualificados, jurados qualificados e podem regular qualquer evento, né, no interior, aqui em Curitiba, no Brasil inteiro, tá? Isso acho que é legal ressaltar. Muito bom, Ricardo. Não, é legal ressaltar porque são entidades que fazem bem pro esporte e a gente tem que enaltecer quem faz bem pro MMA e não quem faz mal. Isso aí, muito obrigado. Isso aí. Mestre Noguchi, obrigado pela presença, até a próxima. Obrigado aí a todos aí da Transamérica Nocaute aí, convite aí e tamo junto aí. Valeu. Portas sempre abertas. É isso aí. Final do nosso programa de hoje, valeu Porto, falou ET. Valeu Faquina. Eu espero esses caras aí no corredor, hein? Você espera eles no corredor, é? Como sempre, com aquele batismo nosso aqui pra sair. Batismo pra sair. E o pau legal, né? Desceu o cacete lá fora. Batismo pra sair. Só que ao contrário, né? O pessoal batizando ele. Isso. Vai lá, corredor lá, vamos lá ver quem que é o bom aí. Tá bom. Seus merda. Vem, esperando. Não, vamos lá pra ver agora qual é. Acabou o programa aí, beleza? Tô brincando, meu Deus. Tchau, gente. Um abraço. Segunda-feira que vem tem mais com a repercussão do UFC São Paulo aqui na Transamérica. Um abraço. Se quiserem bater, bato no Daniel, que ele é o mais...